Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, hein, senhoras e senhores, dia 28 de janeiro de 2025, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília, para juntos começarmos a nossa programação da TV Notícias Agrícolas e também o nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado. Ao vivo estamos no nosso portal noticiasagricolas.com.br, estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e em mais canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados deste país e de outros, por que não dizer, porque tem gente nos acompanhando da Argentina, do Paraguai, do México, é sabido. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Aliás, participem, ali o nosso chat já está aberto, é ali o nosso espaço de interação, de interatividade, e vocês constroem junto comigo o Bom Dia Agronegócio, e juntos nós vamos tratando, então, das primeiras manchetes desta terça-feira. Nós vamos falar sobre as expectativas para a Selic, tem muitas expectativas, até porque, como pontuou o portal Poder 360, pela primeira vez, os indicados de Lula são maioria para decidir os juros. Aí, se vier mais alto, vamos ver como é que vai ser a reação do governo. Eu estou ansiosa principalmente pela decisão, pela reação da senhora Gleisi Hoffmann. Essa vamos ter que observar amanhã direitinho. Vamos falar e sobre isso nós vamos inclusive conversar com o professor Roberto Dumas Damas, que é o nosso convidado hoje no nosso quadro de entrevistas. Nós vamos trazer essas expectativas sobre a Selic. Vamos falar sobre Trump e Federal Reserve e o preço dos alimentos aqui no Brasil, que é mais um dos nossos destaques, porque líderes estão, principalmente líderes do agronegócio, especialistas, estudiosos do nosso setor, estão tratando de entender esse diagnóstico atrapalhado do governo federal sobre o preço dos alimentos. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre os preços do petróleo, que testaram suas mínimas em 2 semanas e tem mais especulações vindo por aí que podem ajudar a pesar sobre essas cotações, a pressionar estes preços. E claro que vamos falar sobre os novos recordes testados pelos preços do café diante de um déficit histórico de oferta. Tudo isso concentrado aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, hein, vamos checar as bolsas. Os mercados já estão funcionando e vamos direto à Bolsa de Chicago. A soja continua recuando. Nesta manhã de terça-feira tem 0,2% de queda. Leves baixas são registradas entre os contratos mais negociados. O contrato março tem agora 10 dólares e 43 cents por bushel. No milho, 4 dólares e 82, pequena alta de 0,1%. O trigo também sobe, 0,2% de alta para 5 dólares e 36 cents por bushel. Percebam que milho e trigo voltam a subir, tem um respiro, a soja ainda pressionada. Isso porque o farelo ainda continua caindo e é uma semana bastante importante para o farelo essa. Nós temos agora uma queda de 0,4%. O farelo perde o patamar dos 300 dólares por tonelada, vai a 299 dólares e 60 cents por tonelada curta, queda de 0,4% agora. O óleo de soja subindo 0,8%, vai a 45 cents mais 37 por libra peso. O óleo está um pouquinho descolado, embora ainda sentindo a pressão de todo o complexo, mas o óleo está um pouquinho descolado porque tem ali uma série de concorrentes. Então, a gente está falando de óleo de palma, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de amendoim. Então, nós temos ali uma série de concorrentes. Para o farelo, é o farelo e o farelo reinando absoluto. Ele está bastante conectado ali com o mercado de trigo, é sabido, mas o farelo, neste momento, ele tem um espaço muito próprio, principalmente depois da baixa das retenções na Argentina. Essa diminuição da taxação de exportação, ela traz uma competitividade maior para os argentinos, inclusive é objetivo também do governo promover esse farmer selling, essa comercialização, tirar esses produtos da mão do produtor e colocar dólares dentro da Argentina. É bastante claro isso, e essa ação da Argentina, do governo de diminuir as retenções, pode aumentar a oferta de soja em 10 milhões de toneladas, soja grão, e de farelo em 2 milhões de toneladas, e com preços mais competitivos. Então, atenção ao complexo soja, esses próximos meses até junho, quando valem as retenções mais baixas por lá, tem esse impacto, portanto, para os preços para o mercado. Vamos olhar também para soft commodities lá na Bolsa de Nova York. O café se ajustando um pouquinho hoje, tem 0,5% de queda naturalmente, ontem subiu bem, 3 dólares e 47 mais 43 por libra peso. O açúcar 19 cents mais 19 por libra e uma pequena alta de 0,1%. O açúcar também vem fazendo
esse movimento de recuperação, segundo os especialistas, muito atrelado ao posicionamento dos fundos investidores, que estão ali recomprando algumas posições depois de os preços terem testado ali suas mínimas em alguns meses. E hoje o que nós vemos é o mercado do açúcar tentando recuperar esse movimento com esses fundos, então, recomprando algumas posições. Naturalmente que há fundamentos também que explicam essa alta, como, por exemplo, uma queda ali da produção tailandesa, da produção indiana, mas, ainda assim, nós temos essa posição dos fundos bastante determinada. Algodão caindo 0,4%, tem 67 cents mais 67 cents mais 3 por libra peso. O petróleo hoje tem um dia de recuperação, depois da queda forte de ontem, então o petróleo WTI 0,6% de alta a 73 dólares e 59 centavos por barril. O petróleo Brent 76 dólares e 62 centavos, 0,6% de alta. Gás natural cai 2,3%, ouro, prata e cobre sobem, todos eles, na verdade, ouro e cobre subindo um pouquinho mais forte, a prata um pouquinho menos, mas todos em campo positivo. O dólar index, nesse momento, também subindo, tem 0,6% de alta, vai a 107 pontos mais 750. Então, também uma recuperação depois das últimas baixas e da perda de patamares importantes. 8 horas e 6 minutos, pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Amanhã é a chamada super quarta no mercado financeiro, quando a gente vai conhecer um monte de dados importantes e dessa vez aqui no Brasil a expectativa maior ela está naturalmente sobre a Selic, a nossa taxa básica de juros. A expectativa é de que nós voltemos a ver a Selic na casa dos 15% neste que é o governo do amor, porque o amor venceu. Então nós temos essas expectativas e a Selic deve amanhã trazer a essas projeções dos agentes financeiros que apontam para uma Selic a partir de quarta-feira amanhã, a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, sai ao final do dia, ali por volta de 18h30, e deverá ter um aumento de 1 ponto percentual, chegando a 13,25%. A diferença é que dessa vez, já tendo assumido o posto de presidente, o senhor Gabriel Galípolo e mais indicados de Lula serão a maioria para decidir sobre a taxa básica de juros. Veja só, os indicados pelo presidente formam pela primeira vez no governo maioria na reunião do Copom, que decide a taxa básica de juros. O encontro é realizado nessa terça e quarta-feira, 28 e 29 de janeiro. Dos 9 assentos que integram o colegiado, só 2 foram nomeados por Jair Bolsonaro. A alta de 1 ponto percentual na Selic é um consenso entre os agentes do mercado financeiro. A lei de autonomia do Banco Central, eu sempre falo sobre isso aqui, ela é muito, muito jovem. Veja, sancionada em 2021, foi ontem. Implementou mandatos para os integrantes. Duram 4 anos e acabam de forma em períodos intercalados. Em 2024, encerraram 3 mandatos. Então, Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, Otávio Damaso, ex-diretor de regulação, e Carolina de Assis Barros, ex-diretora de Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta. Quem são os seus sucessores? São Gabriel Galípolo, ex-diretor de política monetária e agora presidente do Banco Central, Gilney Vivan, que é diretor de regulação a partir de agora, Isabela Correia, diretora de relacionamento institucional, cidadania e supervisão de conduta, e também Newton José Davi, diretor de política monetária, cadeira deixada por Gabriel Galípolo para assumir a presidência. O ano de 2025 será o primeiro desde a sanção da autonomia operacional do Banco Central, em que o governo eleito indica mais diretores do que o governo anterior. Lula e aliados do governo criticaram o ex-presidente do Banco Central diversas vezes em 23 e 24. É verdade, só que de outro lado, o FMI e inúmeros outros líderes internacionais, estudiosos da política monetária, estudiosos do andamento de bancos centrais, elogiaram Campos Neto. Campos Neto foi o banqueiro mais admirado durante a pandemia, quando a economia virou um caos. Então, isso precisa ser considerado. As ações de Campos Neto eram técnicas, eram entendíveis, eram justificáveis diante do cenário econômico que o Brasil viveu
durante o seu mandato. Então isso é muito importante de ser pontuado. Campos Neto foi indicado por Bolsonaro, adversário político de Lula. O economista deixou o cargo em dezembro e diz que todas as decisões de política monetária foram técnicas. Acabei de dizer isso. Os indicados de Lula só divergiram uma vez de Campos Neto, de 2023 a 2024, nos votos de política monetária. Inclusive, Galípolo disse, no final de 2024, em dezembro, que os diretores indicados por Lula tiveram um voto com peso maior nas últimas duas reuniões do Copom. O período coincide com o mesmo período em que o Banco Central teve decisões mais duras, com a alta de 1% na Selic e a sinalização de juro a 14,25% ao ano em março. Por que isso é importante? Porque, as decisões que são tomadas no Banco Central, elas deveriam ser técnicas, independente do governo que está ali no Poder Executivo. Isso é um ponto. Isso é um ponto de convergência, não é a minha opinião. Isso é o que acontece. É o Banco Central, pensando na política monetária desse país. Já já o professor Dumas vem aqui para nos explicar melhor essa situação. Fato é que na última entrevista que eu fiz no Bom Dia Agronegócio, de 20 de dezembro de 2024, foi a última edição do ano passado, eu recebi o economista Jason Vieira, que falou muito sobre essa tecnificação que o Gabriel Galípolo sofreu, fecha aspas, desde que assumiu a diretoria de política monetária do Banco Central, já adotando decisões mais técnicas, um discurso mais técnico. Talvez não era o que esperava o presidente Lula, tampouco a presidente do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, que trouxe ali críticas bastante ferrenhas sobre o ex-presidente Roberto Campos Neto. Tudo isso por quê? Porque isso diminui a popularidade de um governo que não consegue controlar a inflação, pelo simples fato de que não consegue ajustar o seu quadro fiscal, não consegue diminuir os seus gastos. E por isso esta preocupação em relação ao que vem amanhã da Selic. O que vem amanhã da Selic é um reflexo imediato do cenário econômico que vive este país. Então amanhã, senhores, não tem choro nem vela. Vem a Selic com aval do senhor Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central. Aí a gente vai ter que observar a decisão e a reação do Poder Executivo. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Seguindo com as nossas informações, vamos agora falar sobre o preço dos alimentos. O preço dos alimentos, ele trouxe ali, tudo começou com aquela declaração bastante atrapalhada do ministro Rui Costa, dizendo que o governo tratava ali de uma série de intervenções e, na verdade, não eram intervenções que o governo queria que ele dissesse, sim medidas para tentar entender como poder baixar o preço da comida. Pois bem, isso gerou uma repercussão imensa e agora o que é possível perceber é que há uma repercussão, principalmente dos líderes do agronegócio, em Brasília, inclusive. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, ele trouxe o seu posicionamento, ele trouxe... Eu acabei me invertendo aqui um pouquinho no nosso roteiro, falei um pouquinho sobre a Selic antes e agora vamos falar do preço dos alimentos. Bom, como eu dizia, nós temos ali alguns líderes políticos já se manifestando, dizendo que vão buscar rebater essas falas atrapalhadas do governo federal. O preço dos alimentos, ele não está ali num reflexo, a inflação não é um reflexo só do preço dos alimentos, né? Então não dá, separei aqui falas importantes para dividir com vocês, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo. Primeiro, eu separei a fala do presidente Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que se manifestou e, como sempre, né, muito eloquente, muito direto na sua fala. Pedro Lupion diz o seguinte, aliás, todos eles apontam, indicam, sinalizam que o governo errou feio no diagnóstico do preço dos alimentos. Veja, que abre aspas para Pedro Lupion, que este governo perdeu totalmente a credibilidade, que perdeu completamente a mão em relação à taxa de juros, ao câmbio, principalmente com o aumento completamente descontrolado dos gastos públicos, isso você já sabe. O resultado é inflação, problema na economia desaquecida e principalmente a diminuição do poder de compra da população. Agora, eles querem jogar essa culpa em você. E quem paga essa conta somos nós, brasileiros, produtores rurais principalmente, que trabalham muito, que produzem o suficiente para a população brasileira se alimentar e principalmente produzem com qualidade. O deputado Pedro Lupion reforça também
que mais setores do setor, mais líderes do setor produtivo e político já se manifestaram e ele espera que realmente o ajuste fiscal venha como uma resposta efetiva para a população brasileira. E ele critica ainda o cenário em que o produtor rural tem para otimizar a sua produção, dificultado, ou seja, ele precisaria mudar um quadro estabelecido de juros elevados, crédito escasso, restrito e sem qualquer incentivo para avançar a sua produção, a sua produtividade, o alcance do seu negócio com segurança. Esse é o Brasil. Eles já conhecem, o produtor rural conhece esse cenário. Bom, ele diz mais, o que nós precisamos é valorizar nossa agricultura, nosso produtor, achar maneiras do crédito ser mais barato, da nossa produção de vencer os gargalos logísticos e principalmente fazer com que o produtor consiga produzir cada vez mais, melhor, tendo rentabilidade e continuar tendo competitividade para seguir colocando alimento barato na mesa dos brasileiros. É preciso que nós reforcemos o tempo todo. Nós somos exportadores ou os maiores exportadores globais de uma série de produtos. E ainda assim nós ofertamos o mesmo produto no mais barato entre os nossos principais pares mundo afora. Se a gente olhar para o frango é assim, para a carne de frango na gôndola do supermercado. Se a gente olhar para o suco de laranja, 80% do suco de laranja consumido no mundo é brasileiro. Aí o ministro quer que o brasileiro troque a laranja por outra fruta. Faça-me o favor. Pois bem, ouvindo também uma fala do cientista político Christian Lobauer, acho que é bastante importante também trazer essa fala para o debate. Ele diz, existe sim aumento de preço de produto, existiu há 5, 10, 15, 20, 30 anos em função de condições do clima, de mais ou menos oferta de determinado produto. Então, não adianta só por isso trazer essa conversa para explicar o momento contemporâneo. O momento contemporâneo é causado por uma inflação fora de controle, resultado de gastos desenfreados de um governo incompetente, fecha aspas. A entrevista do Christian Lobauer está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Já já essa matéria está completinha para você no ar. Estou te trazendo aqui alguns adiantamentos, alguns spoilers no Bom Dia Agronegócio, mas fato é esse diagnóstico equivocado do governo. Inclusive, ontem isso foi tema de discussão no programa Conexão Campo Cidade. O título da edição de ontem é exatamente esse. Inflação no Brasil não é provocada por conta da oferta de alimentos e governo erra ao fazer diagnóstico do problema. Ontem, inclusive, teve participação especial da doutora Samantha Pineda, advogada especialista em direito socioambiental. Vale a pena acompanhar essa discussão com gente que sabe o que está falando e faz o diagnóstico correto do momento que estamos vivendo. 8 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Bom, enquanto tudo isso está acontecendo, em Brasília é tempo de campanha e lobby, porque já já vamos conhecer os novos presidentes da Câmara e do Senado. O deputado Hugo Mota corre na frente para tentar a presidência da Câmara e vai intensificando a sua campanha nesses dias pré-retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Veja só, Hugo Mota, que é amplamente visto como principal candidato à presidência da Câmara dos Deputados, tem intensificado suas negociações políticas à medida em que se aproxima a eleição. Ele tem se encontrado com figuras influentes como Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro, em busca de apoio para sua candidatura. A votação para a mesa diretora, que ocorre neste sábado, contará também com a participação do pastor Henrique Vieira, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo. O candidato está se empenhando em conquistar o respaldo de diferentes grupos políticos, promovendo jantares com deputados para discutir questões relevantes para o Estado. Essas reuniões visam não apenas fortalecer alianças, mas também abordar temas que são de interesse comum entre os parlamentares. Hugo Mota busca, assim, ampliar sua base de apoio antes da votação. A eleição para a mesa diretora, que é importante, ocorre em um cenário marcado por tensões entre o Legislativo e o Executivo. Um dos principais pontos de discordância é o orçamento de 2025, que está gerando debates acalorados entre os dois poderes. Além disso, a crise relacionada às emendas parlamentares, e aí tem o dedo do Sr. Flávio Dino, ministro do STF, de forma bastante evidente, tem contribuído para um clima de incerteza e rivalidade.
Em meio a este contexto, há discussões sobre possíveis mudanças no orçamento que poderiam restringir a atuação do governo. Essas propostas estão sendo analisadas e podem impactar diretamente a dinâmica entre os poderes. E realmente nós precisávamos fazer uma reforma administrativa para que se estabelecesse novamente de forma clara qual é o papel de cada um dos três poderes, já que nós vivemos sob esse regime governamental. Então, o executivo entender o que ele precisa executar, o legislativo legislar e o poder judiciário, esse precisa ser revisto. Entender que ele é ali o guardião das leis, né? E não ir superando barreiras e barreiras e ampliando as suas fronteiras de alcance e de atuação principalmente. Isso é muito sério. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente precisa torcer? Para que o novo presidente da Câmara, que tinha até esse perfil, o senhor Arthur Lira, entender o seu espaço, entender a sua pauta, entender a sua rotina. Isso é muito importante. Arthur Lira, agora trazendo essa pequena análise, essa humilde análise para o agronegócio, o Arthur Lira foi um homem de muito diálogo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, foi um homem que, diferente de outros presidentes da Câmara, não sentou em cima das pautas do agro e deixaram-as ali empoeirando, isso não aconteceu, diferente de Rodrigo Pacheco, que tinha uma morosidade maior para encarar essas pautas no Senado. A diferença é que a bancada da FPA no Senado ela se ampliou muito nas últimas eleições nacionais, então nós temos mais senadores representando o setor no Senado Federal. Na Câmara nós já vemos, né, uma maioria considerável também, então tudo isso vai se combinando para termos uma frente parlamentar agropecuária ainda mais fortalecida e com espaço de atuação e, claro, entendendo do novo presidente possível, o senhor Hugo Mota, qual é o olhar dele para o nosso agronegócio. Isso é fundamental. Então, certamente, os experientes políticos da FPA estão fazendo esses entendimentos, essas negociações, buscando saber o espaço que o setor que representam terão na presidência de Hugo Mota. Então, é tempo de campanha, é tempo de lobby, como acontece de tempos em tempos, nesse início de ano, sempre que se renovam as presidências das casas. Então, olho vivo para Brasília. Sábado a gente vai conhecer o novo presidente da Câmara dos Deputados. 8h22 pelo horário de Brasília. Bom, um mercado que chama atenção há meses e continua trazendo novas surpresas. Quando a gente acha que não dá para surpreender mais, o café consegue trazer um golinho a mais de alta para os preços, renovando seus recordes em mais de 50 anos. Os preços voltaram a subir no início dessa semana, já vinham subindo no final da semana passada, e isso tudo ainda está muito conectado com a condição de uma oferta muito enxuta. Inclusive, ontem, uma entrevista feita pela Rafaela Ribeiro, nossa jornalista especializada em café aqui no Notícias Agrícolas, com o senhor Lúcio Dias, que é analista e consultor em agronegócio. Ele falou sobre um déficit histórico que o mercado de café enfrenta neste momento. Então, nós estamos falando de um déficit que serve ainda como o pilar central dos preços. Essa oferta restrita, ela se choca imediatamente com uma demanda muito resiliente, muito presente. Eu falo muito sobre isso, sobre a pouca elasticidade que tem a demanda por café, porque o café tem um papel social importante, um papel, né, de agregação de pessoas. E o que acontece? A demanda ela se adequa, ela muda de um café para o outro, de um café, né, mais refinado para um café um pouco mais simples, mas a demanda por café ela continua. Então, ontem, inclusive, achei até bastante interessante uma frase que eu ouvi numa série, uma senhora precisava lhe dar uma palestra, ela era longa, e ela disse o seguinte, não tem café suficiente no Brasil para tudo isso, uma série norte-americana, não tem café suficiente no Brasil para tudo isso. E isso era os idos de 2005, 2007, então vejam, é 2025 e a gente não tem café no Brasil suficiente ainda para tudo isso. Bom, para o analista e consultor em agronegócio Lúcio Dias, ouvido pelo Notícias Agrícolas, o mercado cafeeiro está em grande parte das suas posições compradas também pelos fundos, a maioria por fundos especulativos e sem o vislumbre de uma realização a curto prazo. O analista destaca que a oferta e a demanda estão ajustadas no mundo inteiro e a baixa disponibilidade de café global é histórica. Diante desse cenário, Lúcio acredita que a volatilidade dos preços
deve continuar e, tecnicamente, em Nova York, o Arábica tem espaço para subir ainda um pouco mais, mesmo depois de registrar novos recordes nesses últimos dias. Um relatório divulgado pela consultoria Agro do Itaú BBA aponta que, pelo quinto ano consecutivo, a safra brasileira não vai atingir seu potencial, desta vez associada ao longo período de seca de 2024, que comprometeu de maneira importante o pegamento das floradas do Arábica. Vamos ver, inclusive, como é que o mercado está. Aliás, antes da gente checar os preços, só uma colocação aqui do Lúcio sobre o mercado interno de café, também bastante importante. Para o mercado físico brasileiro, ele acredita que, apesar da volatilidade, os preços devem permanecer estáveis e que, no momento, a disponibilidade da safra 2024-25 para ser colocada no mercado é de aproximadamente 6 milhões de sacas de café. Então, nós estamos falando de tudo isso acontecendo também com um dólar de R$ 5,91. Para fechar esse comentário, vamos ver como é que os preços estão hoje. Hoje estão realizando um pouquinho de lucros, também pudera, recorde de 50 anos. Março 2025, 3 dólares e 47 mais 15 por libra peso, 0,6% de queda. A baixa é a mesma para os demais vencimentos, com o maio valendo 3 dólares e 42 centavos por libra peso, o julho 3 dólares e 35 mais 40 e o setembro 3 dólares e 26 mais 50 por libra nesta manhã de 28 de janeiro de 2025. Bom, para fechar as nossas notícias da manhã, para concluir as nossas manchetes de hoje, o mercado do petróleo já era um mercado muito aguardado para ter volatilidade e essa pressão sobre as cotações. E isso vem acontecendo, né? O mercado foi perdendo também alguns patamares ali importantes e ontem testou as suas mínimas em 2 semanas. Veja só, os preços do petróleo caíram cerca de 2%, atingindo uma mínima de 2 semanas nesta segunda-feira, ontem, dia 27, com as notícias sobre o aumento do interesse no modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek, o que gerou preocupações sobre a demanda de energia para alimentar os data centers. Antes da notícia sobre a DeepSeek, o petróleo já estava sendo negociado em queda devido aos fracos dados econômicos da China e às preocupações de que as tarifas propostas pelo presidente dos Estados Unidos, o Sr. Donald Trump, pudessem pressionar ainda mais o crescimento econômico e a demanda por energia. O assistente de inteligência artificial da startup DeepSeek, da China, ultrapassou o rival americano ChatGPT e se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado disponível na App Store e na Apple dos Estados Unidos. Isso alimentou dúvidas entre os investidores que investiram dinheiro em empresas de energia dos Estados Unidos na esperança de que a inteligência artificial impulsionasse a demanda por energia para alimentar esses data centers. Aí vem as aspas, então, dos analistas dos bancos de investimentos, em especial do Banco Jefferies, em um relatório que foi apresentado ontem. O modelo DeepSeek é supostamente mais eficiente em termos de energia e capital, o que questiona as projeções significativas de demanda elétrica para os Estados Unidos. Ainda é cedo para tirar conclusões sobre as perspectivas imediatamente após o DeepSeek, mas a alta de 20% no acumulado do ano nas empresas de energia parece exposta. Fecha aspas para o pessoal da Jefferies. Então vejam, né? Nós temos aí a inteligência artificial também influenciando no mercado financeiro, nesse sobe e desce dos indicadores econômicos, das ações das grandes empresas, e a DeepSeek, essa startup chinesa, chega com bastante evidência no mercado, trazendo o seu, né, não sabemos se é um breve papel, uma breve influência, mas a trouxe com bastante significado nessa segunda-feira. 8 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai fazer uma relação importante nesse momento aqui no Bom Dia Agronegócio entre os cenários macroeconômico e político e principalmente o futuro da Selic no Brasil, o futuro dos juros nos Estados Unidos, o Sr. Donald Trump e o preço dos alimentos por aqui. Tá tudo mais ou menos conectado e você vai entender agora aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. E para nos ajudar a conectar todos esses pontos, só podia ser ele. Professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER. Seja bem-vindo, professor. É sempre uma honra e um prazer receber o senhor aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Sempre um prazer estar com vocês aqui também.
Obrigada, professor. Professor, a gente está num momento tenso, hein? Eu vou começar aqui no Brasil para depois a gente ir além das nossas fronteiras e entender o cenário norte-americano. Mas eu primeiro queria ouvir do senhor como é que o senhor entendeu esse diagnóstico do governo federal sobre o preço dos alimentos. Eu estava ansiosa para lhe fazer essa pergunta. Veja, o governo colocou que, em partes, é a agenda climática, ou seja, o problema climático. Só que não é só isso. Isso não é apenas uma inflação de oferta, é uma inflação de demanda também. A economia brasileira, se você pegar a ata do cupom do Comitê de Política Monetária, mostra lá, a economia brasileira está muito aquecida. Então, você percebe que uma taxa de desemprego de 6,1% poderia baixar até 4,1%, como é no caso do Brasil. Não, a gente não tem mão de obra qualificada. A gente não tem mão de obra qualificada, mostra que o mercado já está aquecido. O mercado já está aquecido e os preços começam a subir. Não é só da alimentação. De alimentação, por exemplo, foi de 7,69% em 2024, de 7,69% de 4,83%, que foi o IPCA fechado. Lembre-se, a nossa meta é 3% e podemos chegar até 4,5%. Ou seja, furamos a meta de inflação, apesar da subida das taxas de juros. E a alimentação foi de 7,69%, e uma coisa importante, a fora de domicílio foi 8,23%. Isso não foi só problema climático, isso é excesso de demanda. Graças a Deus, a população acaba recebendo os benefícios do governo, só que não tem toda a capacidade de produzir. E aí você fala, mas é só o alimento? Não, não é só o alimento. Veja, as coisas, existe uma metástase de preço na economia. Você pode falar, mas o preço da carne, etc. Sim, mas acontece que às vezes o preço dos alimentos também sobe porque o preço do salário dos trabalhadores sobe. E como eu não tenho mão de obra qualificada, isso acaba subindo. Por exemplo, o que é choque de demanda? A inflação de serviços subjacentes subiu 4,78%. Isso é o que a gente sempre fala aqui. Salário, pelo amor de Deus, não vamos interpretar mal. Não importa. O que importa é o CUT, custo unitário do trabalho, que é o salário por produtividade. E o salário vem subindo além da produtividade do trabalhador. Então, quando você tem serviço subjacente e você não consegue entregar tudo aquilo para que você está sendo remunerado, o empresário passa para preço. Passa para preço, acaba passando para alimento. Então, você tem uma inflação tanto de oferta quanto de demanda. Some-se a isso também, porque na ata não, na explicação do Galípolo por ter furado a meta, porque é a obrigação do Banco Central soltar um relatório para o Congresso e para o Senado toda hora que fura a meta da inflação, falou: olha, foi um problema climático. Sim, foi um problema climático. Mas não vamos esquecer que foi um problema do governo também. Por que o problema do governo? A dívida pública está em quase 78%. Estava em 78% do PIB, estava 71% em dezembro de 2022, ou seja, subimos 7 pontos percentuais a nossa dívida. Como? Dando mais dinheiro para a população. Ah, mas você está reclamando, está dando mais dinheiro para a população? Não é isso. É que o consumo cresce e a capacidade produtiva ela não acompanha. Os investimentos estão crescendo, mas o consumo da população está crescendo mais do que os investimentos. E dado que nós não estamos vendo nenhuma possibilidade de retidão fiscal do governo, principalmente com essa reforma fiscal, como acho que eu já até coloquei aqui, olha, vou entrar em regime alimentar, mas antes disso vou pedir um cento de brigadeiro, que foi exatamente a reforma fiscal, gente. Eu quero cortar despesas, mas antes disso eu vou dar um benefício para quem ganha até 5 mil reais. Gente, tá certo, merece. Só que eu vou cortar da onde? Eu vou cortar de quem? Ah, vou cortar do mais rico. Gente, acabei esquecendo o nome do Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, o artista francês que, hora que Leonel Jospin colocou uma tarifa em cima dos mais ricos, o que ele fez? Ele foi embora para a Bélgica.
Então, você falar que vai deixar de tributar uma população que ganha até R$ 5.000 para tributar o mais rico já mandou o dinheiro embora. A coisa não é assim tão simples. Então, essa inflação, ela é, em partes, de consumo, ou seja, de demanda, porque a demanda está aquecida. Nosso déficit fiscal está em 10% do PIB. Gente, déficit fiscal de 10% do PIB é muita coisa. O governo gasta demais, assusta o mercado e, tirando um pouco o Trump da jogada, daqui a pouco a gente entra nele. A população, ou seja, os poupadores, não tem nada de rentismo, acaba fugindo para o dólar. Dólar bate 6,30, 6,40, que encarece o preço dos produtos. Óbvio que a tua audiência sabe disso. A gente não pode cair naquela falácia absurda de vendedor de miçanga da Paulista que fala, pobre não come dólar. Lógico que come dólar. Está no trigo, está na carne, está na farinha, está no arroz, está no feijão, está no café. Lógico que come dólar. Isso bate na gente, bate na inflação, toma taxa de juros. O que é a taxa de juros Selic? Ou seja, é aquela festa onde você já está se sentindo sexy e animado porque o Brasil está começando a crescer, mas não tem capacidade de crescer tudo isso. É hora do garçom tirar a bebida da festa. E aí ele põe a taxa de juros a 12,25% e já contrata mais duas subidas de 1% por vez, podendo chegar, podendo não, vai chegar a 14,25, isso é certo, porque ele já colocou no forward guidance na ata do cupom. E na minha opinião, dado que essa inflação está pegajosa, por exemplo, no último relatório Focus, de 17 de janeiro, a expectativa de inflação para 2025, que a meta é 3%, já bateu 5,08. Ora, de 3% para 5,08, a inflação está desancorada, fora do que deveria ser, em 69%. Em 2026, a expectativa é de 4,10%, mas a meta não é 3%. Nós somos agentes racionais. A hora que eu vejo que a expectativa tanto das empresas quanto dos bancos, mostra que a expectativa de inflação é bem maior do que 3%, eu já reajusto o meu preço de acordo com essas expectativas para não perder dinheiro. Então a profecia se autorrealiza. Aí o piso, a pisada no freio, tem que ser mais forte. Então a gente está vendo que a economia em 2025 vai crescer, não vai ser um hecatombe, por enquanto, mas vai crescer no primeiro, segundo trimestre, ponto positivo para o agro, mas muito provavelmente vai entrar em recessão no terceiro e no quarto trimestre, ou seja, crescimento negativo, não vai crescer. Por isso que a gente espera um crescimento. Se em 2024 foi 3,2, 3,4, 2025 vai ser alguma coisa entre 1,5 e 1,7, Carla, porque a taxa de juros estão subindo. Isso é praticamente dado. E aí tem o problema. Estamos em pré-eleição. Será que a vontade do governo de fazer crescer a fórceps, porque é a coisa que a gente sempre fala, pedra com estímulo também voa. Fazer crescer assim é fácil. Gasta tudo que você tem, mas você não tem a capacidade produtiva e ainda não é hora de comparar, mas nós vimos o que aconteceu com a Dilma. Vamos baixar a taxa de juros, graças a Deus, o Banco Central é autônomo, não vai ser forçado a baixar a taxa de juros. Por enquanto, o Galípolo está mostrando uma retidão monetária aí, mas nós vamos tirar o chopp da festa no momento que a economia brasileira estava indo bem. Estava indo bem mais ou menos. Estava indo bem por anabolizante. Anabolizante não é uma coisa natural. Então, esse crescimento, resumindo, é um voo de galinha. Não vamos crescer 3,5%, 3,4%, 3%. Olha, tomara que. Não, não vai. Não vai, já é difícil. E nós não estamos falando 2026, 2027. Se crescer, nós vamos provavelmente ter mais problemas com a inflação e vamos ter mais problema com o câmbio.
E aí nós estamos empurrando o problema com a barriga, vai estourar justamente no ano de eleição, Carla, 2026. Isso sem contar que você mencionou aí o fator Trump, que apesar dele ter sido bem comedido nas 48 horas, eu acho que o mercado ficou muito otimista. 48 horas não é hora de chegar e falar, vou meter tarifa em todo mundo 60%. Não, Trump é o negociador, vamos negociar. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer. E aí saiu no jornal que Trump vai fazer um acordo comercial com a China. Aquela alegria. O Trump já fez um acordo comercial com a China, fez um em 2019. A China não cumpriu nenhum. Exato. A China não cumpriu nada. Vou fazer um novo acordo comercial. Já fizemos. Ele vai colocar cota, ele vai colocar tarifa. E o que é mais importante, por exemplo, no meu livro, a gente vê que cada vez que Trump colocava uma tarifa em cima da China, a China colocava a mesma tarifa, não nos mesmos produtos, óbvio, a mesma tarifa nos bens importados dos Estados Unidos. Ou seja, o que acontece? Você acaba importando inflação nos Estados Unidos. Se você importa inflação nos Estados Unidos, os Federal Reserve, ou seja, o presidente do Banco Central norte-americano, vai demorar mais para cortar a taxa de juros, que a reunião é amanhã, quarta-feira. Na última reunião, ele falou: olha, eu espero mais dois cortes de 0,25. Talvez seja apenas um corte. Qual é o problema disso? Se ele der um forward guidance que vai cortar só agora ou não cortar, isso não é bom para o meu câmbio, porque fica melhor investir nos Estados Unidos. E muita gente fala, mas como que é melhor investir nos Estados Unidos? Se os Estados Unidos está pagando 4,25 e eu estou pagando 12,25, não é essa a conta. A conta tem que ser quanto os dois países pagam em dólar. Por exemplo, se você pegar a taxa de juros no ano passado no Brasil, era muito maior do que dos Estados Unidos. Só que quem deixou o dinheiro no Brasil, em dólar, perdeu, porque perdeu os 27% da depreciação cambial. Então, veja, se eu for pagar 15%, é importante que meu câmbio não deprecie 10%, porque senão era melhor eu ter ficado quietinho nos Estados Unidos. Então a questão é o diferencial de juros na mesma moeda. Se o câmbio deprecia e continua depreciando, é mais uma força para você ir embora e aprovar os rendimentos nos Estados Unidos, trazendo mais inflação. Por isso que a gente fala, olha, mas a briga é Estados Unidos e China, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho a ver com isso com impacto direto, mas impacto indireto, o mundo inteiro tem a ver com isso sim, Carla. Professor, por que esse tipo de conta não é possível, né? Porque me parece bastante claro e evidente o que está havendo. Qual a dificuldade de fazer essa conta, de colocar esses pesos na balança? E eu vou emendar já uma próxima pergunta para o senhor. Como é que o senhor, é manchete, né, na mídia, esse fato de os decisores, né, ou a maioria dos tomadores de voto ali do Banco Central nessa decisão próxima da Selic, serem a maioria indicados por Lula. O senhor teme essa situação, apesar dessa jovem autonomia do Banco Central? Maioria não, unanimidade. Foi unanimidade tomada. Então, quando o pessoal começava a queimar a cabeça do Campos Neto na Paulista, agora eu quero ver, veja, o Brasil tem uma coisa que é muito chamado Homer Simpson. A culpa é minha e põe onde eu quero. Quer dizer, o Nosferatu era o Banco Central. O Banco Central chegava e falava, gente, eu sou o cara que vai limpar a bagunça da festa. A festa está muito animada. Por favor, abaixem o som, deixa eu limpar, levanta os pés, vou tirar a bebida. Ah, mas por que você está fazendo isso? Não me culpem. Você, Conselho Monetário Nacional, composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Tebet, e o Banco Central decidiram uma meta de 3%. Me trancaram no Banco Central e falou: agora atinja a meta de 3%. Eles não estão conseguindo. Ora, se não está conseguindo curar o paciente, vai ter que tomar mais bezetacil. Mas não tem outra coisa para fazer a não ser subir taxa de juros? Tem, parar de gastar. Mas agora
é bem provável que, em véspera de eleição, não vamos ter um corte na carne. Veja, a hora que a gente fala do benefício de prestação continuada, que o governo anunciou? Vou fazer uma screening para ver quem é que está ganhando ilegalmente. Gente, isso não é reforma fiscal. Nossa dívida que está na mão da população é de 6,8 trilhões de reais. Eu, como investidor ou como poupador, que meu rico dinheirinho está no fundo de garantia, está no INSS, está no fundo de previdência, está no fundo de investimento, está no seguro saúde, seguro de carro, eu pergunto, desculpa, governo, não me leva a mal, mas desses quase 7 trilhões de reais, não tem nada para cortar? Não, quero gastar mais ainda. Ah, eu peço mais juro. Eu peço mais juro. Porque, veja, não Não sei se a tem gente outra já saída, comentou né, aqui. professor? Não Não tem outra tem. saída. Ou vai pelo fiscal, ou vai pelo monetário. Se o fiscal não vai, o monetário tem que ser mais forte. Mas não estou vendo o governo atuar fortemente no fiscal. É aquela coisa, não vou falar do meu cabelo porque eu não tenho. Estão cortando as pontas duplas do cabelo da pessoa. Gente, não é isso. Tem que fazer um corte exacerbado. Sim. Precisamos de um corte da ordem de 2% do PIB. Mas eu vou ter superávit. Esse superávit, que é uma bruta pedalada, porque tem um monte de despesa que não está dentro dele, não é suficiente para estabilizar a trajetória dívida-PIB. Eu gasto muito mais do que você está economizando. Ah, mas é porque a população está pedindo mais juro. Faz o seguinte, governo, não paga. Não paga esses juros que a população está pedindo porque são filho do capeta e eu não vou dar esse dinheiro para ele. O que que vai acontecer? A população fala: bom, se você não pagar o que eu estou pedindo, eu não compro o teu título público. Como é que você vai fazer a máquina girar se eu não comprar teu título público? Porque o que ocorre é o efeito deslocamento, Carla. Governo gasta demais e pede emprestado para o setor privado. O setor privado, vendo que você não vai parar de gastar e não vai ter nenhuma retidão fiscal, acaba pedindo mais taxa de juros. O governo pode falar: não te pago. Você não me paga, eu vou para dólar, eu vou embora. Então, parece um absurdo, mas Eu é a vou, mesma coisa que eu vou está para devendo para o dólar, eu vou Bradesco. embora, eu vou para dólar, eu vou embora, e aí se virem com esse dólar alto aqui, dane-se. Mais inflação. Mais inflação. O governo não atinou. Eu não acho que o governo não saiba. Quer dizer, tem as pessoas que não sabem mesmo, né? Que tem os dois pés no chão e as mãos também. Aí não adianta discutir com quem está com o hipotálamo desgovernado. Exato. Ah, mas aquele que eventualmente sabe, ele está com uma veia populista. Continua com gasto é vida, vamos gastar, vamos gastar. O fato de você ter o direito adquirido não transforma as coisas infinitas. É meu direito, mas não tem dinheiro. Vamos repetir o que Milei fala: não há plata. O Não que é que tu quer plata. que eu faça? Pede dinheiro emprestado. Sim, mas de 1980 a 1995, a nossa inflação foi de 12 trilhões percentuais. O coitado do meu pai, que Deus o tenha, comprou uma letra do Tesouro Nacional pré-fixada. Você acha que eu ganhei 12 trilhões percentuais? Não, então isso é um calote disfarçado. Demos calote em 82, demos calote em 87, demos o plano Collor. Não estou falando que vamos dar calote, mas significa que a credibilidade do governo já é afetada. Vem o governo e fala que vai gastar mais ainda, e sempre usa, né? Porque a gente precisa criar renda, criar emprego. Tá, mas para criar emprego, eu preciso que os juros abaixem. E o juro não está na mão do Banco Central sozinho. Existe uma coisa chamada curva de juros futura que os poupadores, não são os rentistas sete peles que estão pedindo, são os poupadores. Onde eu vou botar meu dinheiro? Então, aqueles que falam muito mal do Banco Central, eu faço uma sugestão. Entre no Tesouro Direto e aceite uma NTNB, uma nota do Tesouro Nacional Série B, de IPCA, que está indo IPCA mais 6, IPCA mais 7. Faça uma proposta que você compra uma NTNB só com IPCA, só rendendo inflação. Não, eu quero 7%. Puxa vida, na hora de queimar a cabeça no Banco Central, na Paulista você reclama, mas na hora de pedir, você vê que as coisas, às vezes, ou
tem falta de pragmatismo, um excesso de populismo e falta de neurônio mesmo, de sinapses neurais, que acaba acontecendo isso. Mas eu prefiro colocar que as pessoas sabem e que isso é muito mais um populismo que já deveria estar nas catacumbas da queda do Muro de Berlim. Estão poluídos pelos resquícios da queda do Muro de Berlim. Já passou, já não dá para É discutir mais verdade. essas coisas. Professor, olha, eu ficaria com o senhor até meio-dia aqui. Se eu ainda peço um cafezinho aí, eu vou o dia inteiro. Mas, olha, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas o senhor vai estar muitas vezes conosco, porque nós sabemos que essa situação, essa solução não vem amanhã, então a gente ainda vai continuar conversando sobre ela, sobre os desdobramentos do governo Trump 3, 2, Lula 3, Trump 2. Quero entender um pouco mais, mas infelizmente o nosso tempo agora está esgotado, mas a gente vai continuar conversando e trazendo o senhor aqui. Obrigada, professor. O senhor é bálsamo para nós. A gente sai muito mais inteligente depois que o senhor passa por aqui. Imagina, é sempre um enorme prazer falar com você, Carla, e com teus ouvintes. Um grande abraço. Um abraço, professor. Ótima semana para o senhor e até a próxima. Amém. Até mais. É isso, né, senhoras e senhores? É buscar com quem sabe mais do que a gente. Então, essa discussão é importante, hein? É meu direito, mas não tem dinheiro, não é plata, lembrou o professor Dumas aqui do Javier Milei. E é por aí, hein? E a Argentina, ó, recuperando-se, voltando a respirar, tomando um belo de um fôlego, graças a Deus, eles merecem. E aí, né? É olhar para onde precisa olhar, não só para onde você quer olhar. Graças a Deus a gente tem gente pensando o Brasil como é o caso do professor Dumas Damas. Bom, quero agradecer os comentários de todos aqui. Hoje eu não tive tempo para passar por todos, mas agradeço a participação de todos vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos. A nossa audiência é fundamental para construirmos bem o nosso Bom Dia Agronegócio. Então continuem conosco. Na sequência tem Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti. E amanhã a gente volta a se encontrar aqui a partir das 8 horas da manhã. Bom dia e bons negócios.